Olá, pessoal. Opa. Olá, boa noite. Pessoal, quero falar com vocês hoje sobre o ocultismo. E eu quero deixar bem claro que não o ocultismo caricato de internet, muito menos sobre adolescentes performando obscuridades na internet, nem tampouco sobre superstições vulgarizadas em torno da palavra. Eu quero falar sobre o ocultismo como um fenômeno histórico, filosófico, simbólico e civilizacional. Ocultismo de verdade. Na minha opinião, talvez poucas palavras tenham sido tão mal compreendidas na modernidade quanto essa, ocultismo. A palavra ocultismo, ela vem do latim occultus, que significa oculto, velado, escondido, e que nunca jamais significou maligno. Quando a gente fala de ocultismo, todo mundo, né, principalmente, vocês sabem quem, viram os olhos como se fosse algo do mal. Ocultismo, ele significa aquilo que não é imediatamente acessível à percepção comum. Que as pessoas ligam a coisas que não são boas, mas na prática, o ocultismo é o estudo e aplicação de sistemas simbólicos, filosóficos, espirituais, que buscam compreender as forças invisíveis que influenciam a consciência humana, a natureza e a experiência da realidade. E ele nasce de uma percepção antiquíssima de que a realidade ela não se resume ao que os sentidos captam de uma maneira superficial. O homem antigo, ele não via o universo como uma máquina morta composta apenas de matéria. Ele percebia o cosmos como uma ordem viva, inteligente, hierárquica e simbólica. O que se inclui nos estudos de ocultismo. Vou trazer alguns exemplos. Astrologia, numerologia, oráculos, alquimia, cabalá, magia ritual, grimórios, teurgia, simbolismo, a mitologia comparada também a gente poderia colocar, meditação, estados alterados de consciência, entre outros. Eu trouxe alguns exemplos. Tudo isso se inclui no estudo do ocultismo, coisa que para o homem moderno é bullshit. Porém, historicamente, muitos ocultistas foram as mentes mais brilhantes. Eram filósofos, eram médicos, eram estudiosos, eram matemáticos. E durante a Renascença, por exemplo, tivemos Agripa, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola. Todos eles estudavam cabalá, astrologia, alquimia, como partes complementares da compreensão humana. Para eles, esses grandes cérebros, o universo era organizado por correspondências simbólicas e hoje o homem moderno desconhece tudo sobre isso. O oculto ficou cada vez mais oculto. E talvez esse seja um dos maiores abismos entre o homem antigo e o homem moderno. O homem moderno, ele acredita hoje viver num universo mecânico e indiferente. E o homem antigo, ele percebia correspondência entre céu e terra, entre mente e natureza, entre símbolo e realidade. Ele entendia que a existência humana não era apenas biológica, mas ela também era espiritual, ela era espiritualista e ela era metafísica. Emburrecemos? Emburrecemos. Talvez o homem moderno não tenha superado o pensamento simbólico. Talvez ele apenas tenha se tornado inconsciente dele. Porque o homem contemporâneo, o que acontece? Ele ri da astrologia enquanto ele organiza a vida inteirinha dele através de abstrações invisíveis, chamadas tipo mercado, reputação, algoritmo, influência, status. Interessante isso. Ele diz que ele não acredita em magia, enquanto símbolos continuam governando multidões, inclusive a cabecinha dele, de uma maneira muito sistemática. Uma bandeira hoje ainda mobiliza guerras, uma toga ainda produz autoridade, um logotipo ainda cria devoção coletiva e uma cerimônia ainda reorganiza emocionalmente uma comunidade inteira. Uma marca de luxo ainda funciona como uma iniciação simbólica de pertencimento entre as pessoas. Um algoritmo, ele ainda decide quais narrativas existem e quais narrativas desaparecem. E o homem moderno, ele diz ter abandonado os templos, mas ele continua
absolutamente ajoelhado diante de sistemas simbólicos diariamente. Talvez o ocultismo, ele apenas tenha tido a coragem de estudar de uma maneira consciente o que o homem moderno nega inconscientemente. E é exatamente por isso que o ocultismo atravessa milênios. Quero deixar bem claro que as grandes civilizações e as grandes consciências que passaram entre nós eram profundamente enraizadas no que hoje a gente conhece como o oculto. Por exemplo, no Egito Antigo, os sacerdotes eles estudavam astronomia, geometria, medicina, matemática, rituais, música, arquitetura, tudo isso simultaneamente. O templo egípcio, ele não era um espaço religioso, ele era também um templo intelectual. Ele era um templo político, ele era um templo cosmológico. A própria ideia egípcia de Maat, por exemplo, que significa ordem, cosmos, equilíbrio, estruturava a ética, espiritualidade e governo. Na Mesopotâmia, os movimentos celestes, eles eram observados como manifestações da ordem universal. E isso precisa ser dito com muita clareza, tá? A astrologia, ela não nasceu como um entretenimento de revista. Hoje todo mundo acha que é só símbolos, que são só signos. Mas durante séculos, ela era considerada uma linguagem sofisticada de interpretação cosmológica. Da astrologia deriva a astronomia. Ambas caminharam profundamente entrelaçadas por grande parte da história da humanidade, mas hoje as pessoas se acham inteligentes. Se a gente mudar um pouco a bússola em termos geográficos, lá na Grécia, essa investigação do ocultismo, ela ganhou uma profundidade ainda mais monumental, a filosófica. A numerologia, por exemplo, que eu citei para vocês, um dos possíveis componentes de estudo ocultista, lá atrás, ela era levada muito a sério. Vamos citar aqui Pitágoras. Ele compreendia os números metafisicamente. Para os pitagóricos, proporção matemática, harmonia musical e estrutura do cosmos estavam interligados. Platão também desenvolveu a ideia de que o mundo sensível ele é um reflexo imperfeito das realidades superiores, né? O que a gente chama hoje do famoso mundo das ideias. Mas é principalmente no neoplatonismo que o ocultismo ocidental encontrou uma das maiores estruturas intelectuais. Cito Plotino, por exemplo, no século III. Ele falou sobre o uno. O que era um uno? Um princípio absoluto, transcendente, origem de toda a existência. Para Plotino, tudo emanaria dessa unidade primordial, né? Então, a alma humana seria uma emanação desse princípio divino, mas ela era mergulhada na matéria que viveria um esquecimento espiritual. Jâmblico também desenvolveu depois a teurgia, literalmente que significa obra divina, né? E a teurgia é o sistema que utilizava símbolos, sons, ritos, invocações práticas, contemplativas, para que a consciência se elevasse em direção ao divino através de rituais. De rituais. E isso é importantíssimo. O ritual no ocultismo, ele não era um teatro. Ele era uma tecnologia simbólica de consciência. Uma das maiores perdas da nossa história talvez tenha sido o fato de nós transformarmos símbolos em decoração visual só. Em tatuagem, em algo do gênero. Porque os antigos, eles entendiam algo muito sofisticado. O ser humano é uma criatura simbólica. Nós não vivemos apenas racionalmente. O ocultismo estuda e sabe disso. Nós vivemos através de imagens, de narrativas, de mitos, de ritos, de arquétipos, de estruturas invisíveis de significado. E o ocultismo estuda tudo isso. Mircea Eliade demonstrou como praticamente todas as civilizações se organizaram em torno da distinção entre o sagrado e o profano. Victor Turner, lá na frente, ele estudou estados liminares produzidos por rituais coletivos. E mais, lá na frente, Jung percebeu que símbolos arquetípicos apareciam espontaneamente em sonhos de pessoas de culturas completamente diferentes. Por quê?
Porque símbolos organizam consciência. Símbolos fazem parte, por exemplo, do estudo ocultista. E talvez seja exatamente por isso que o ocultismo trabalha e estuda arquétipo, geometria, planetas, sons, números, nomes sagrados, mitos e rituais. Não porque o universo para o ocultismo é um conto de fantasia, mas porque a mente humana responde profundamente ao simbólico. E um ocultista sabe disso. E é engraçado quantas pessoas desdenham o ocultismo e são absolutamente ignorantes sobre o que ele significa. A mente humana responde profundamente ao simbólico. E o hermetismo, por exemplo, aprofundou isso de uma maneira enorme. Quando a gente pega os textos atribuídos a Hermes, Trismegistus, reunidos lá no Corpus Hermeticum, por exemplo, eles misturam influências egípcias, gregas, eles falam sobre mente, transcendência, unidade divina, correspondência universal, a famosa máxima, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Não era uma frase estática de legenda, era uma teoria cosmológica. A ideia de que existem padrões correspondentes entre diferentes níveis de realidade, macrocosmo, microcosmo, universo, homem, cosmos, consciência. O ser humano seria uma miniatura simbólica do próprio universo. De onde vem isso? Da compreensão ocultista. Durante a Renascença, por exemplo, esse pensamento explodiu de novo, né? Se a gente estuda um pouco mais a Renascença, o ocultismo e tal, a gente vai pegar lá. Marcílio Ficino, ele traduz Platão e os textos herméticos para o latim. O Pico della Mirandola, ele tenta reconciliar o cristianismo, a cabala judaica, o neoplatonismo, o hermetismo, tudo numa visão integrada, né, de dignidade humana. O Agripa, ele escreve a filosofia oculta, uma das maiores sistematizações da filosofia oculta ocidental. A gente pega Paracelso misturando medicina, alquimia e magia natural. Temos John Dee, que era um matemático, astrólogo e conselheiro político da rainha Elizabeth I, né, participando diretamente da construção intelectual inglesa, e a gente vê que, de novo, as grandes mentes eram permeadas pela estrutura totalmente ocultista, que é uma que as pessoas acham hoje que é ligada ao maligno. Mas maligno, para mim, é gente burra. Certo? Então, uma das maiores mentiras modernas talvez seja acreditar que a ciência e o ocultismo sempre foram radicalmente separados ou demonizar o ocultismo como fazem. Não foram e não é. Tá? Exemplos. Johannes Kepler, ele fazia mapas astrais. Newton, ele escreveu mais sobre a alquimia e teologia do que sobre física. E a química moderna hoje surgiu parcialmente da alquimia. A astronomia nasceu da astrologia, como eu falei para vocês. O homem pré-moderno não enxergava o cosmos como uma máquina sem alma. O homem moderno é um estúpido perto do homem antigo. Nós, ocultistas, permeamos e preservamos essa estrutura de pensamento para a modernidade. Se a gente pegar lá a alquimia, por exemplo, né? A alquimia também descrevia a transformação da consciência humana. O chumbo representava a consciência bruta, o ouro representava o refinamento espiritual, a pedra filosofal representava a integração máxima do ser, o nigredo representava a dissolução do ego bruto, o albedo representava a purificação, a rubedo a integração iluminada. Tudo isso lá atrás, para o homem que antes era... antes não, que até hoje é considerado talvez retrógrado. E séculos depois, Jung percebe que a alquimia descrevia simbolicamente processos profundos da psique humana e conecta isso à individuação, processo de integração consciente do ser. Então entra aqui algo muito importante: o ocultismo não é automaticamente associado ao diabo, não é de pessoas obscuras, não é de adolescentes transviados, não é de pessoas loucas.
O ocultismo trouxe tudo que estrutura os saberes mais elevados da população. Essa associação ao mal, ela surgiu principalmente através de perseguições inquisitoriais, demonização de tradições pagãs e medo histórico do desconhecido. Muitas figuras demonizadas durante a Idade Média, por exemplo, eram astrólogos, alquimistas, curandeiras, parteiras, filósofos herméticos e praticantes de tradições não cristãs. Inclusive, grande parte da iconografia demoníaca medieval, ela absorveu elementos das antigas divindades pagãs, né, como Pan, associado à natureza, fertilidade, instintos, etc. Mas o ocultismo, ele não possui uma visão única sobre o diabo, isso é importante dizer, né? Eu não vou entrar em como o ocultismo enxerga o diabo, mas não é uma visão única. Para algumas traduções é uma coisa, para outras é outra coisa, mas ele não existe especificamente como uma entidade espiritual. Ele pode ser representado como ego desgovernado, como a ignorância, os impulsos inferiores, o aprisionamento psíquico ou o afastamento da unidade divina. Se a gente pega o tarô, por exemplo, a carta do diabo, frequentemente, ela não fala do diabo cristão, mas ela fala das compulsões, das dependências, das manipulações, das escravidões emocionais. Ou seja, o centro do ocultismo nunca foi adorar ao mal. O centro do ocultismo sempre foi compreender consciência, símbolo, natureza humana e transcendência. Oculto, porque não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai atrás desse saber. É mais fácil viver como uma ovelhinha, como um mentorado de pastor, como alguém que não lê um livro, do que se aprofundar em tudo isso, não é? O ocultismo, historicamente, sempre esteve ligado à questão de poder. E qual é o poder transcendental? Conhecimento. Porque quem compreende símbolos, compreende comportamento coletivo. Vocês concordam comigo? Quem compreende comportamento coletivo, compreende estruturas de influência. E quem compreende estruturas de influência, obviamente, frequentemente, vai compreender civilizações. O ocultismo percebe algo que a política, a publicidade, a religião e a propaganda compreendem hoje de uma forma mais superficial. Quem domina símbolos, domina a percepção. Não é? Talvez por isso também tantas tradições antigas tenham tratado determinados conhecimentos com reserva. Tá? Não por elitismo vazio, mas porque compreender profundamente símbolos, consciência, comportamento humano, exige uma responsabilidade descomunal. Exige uma responsabilidade que a gente chama, nós ocultistas chamamos, de responsabilidade moral. Por isso, o ocultismo, tradicionalmente, possui estruturas iniciáticas e não é para qualquer um. O conhecimento é gradual. O silêncio é valorizado para nós, a disciplina é essencial para nós. O domínio sobre nós mesmos é extremamente valorizado e a elevação moral é essencial. Não existe tradição ocultista séria baseada em histeria coletiva. Muito menos baseada em necessidade desesperada de converter pessoas, pegar dízimos ou trazer espetáculos permanentes. O ocultismo não se sustenta através de proselitismo, ele chama mentes elevadas. Ele se sustenta através da busca pela consciência e elevação. A própria palavra iniciação carrega essa ideia. Atravessar camadas de percepção. Então, é por isso que o ocultismo continua sendo oculto. Porque a maioria das pessoas vive apenas na superfície das coisas. A maioria das pessoas olha para um símbolo e vê só um desenho ali. Olha para um ritual e vê uma encenação. Olha para um mito e vê apenas uma ficção. As pessoas são limitadas. As pessoas olham para um planeta e veem apenas uma pedra suspensa no ar. As pessoas
se deparam com uma oração e vêm apenas palavras. Mas para o ocultista, um ocultista, ele observa estruturas invisíveis, ele organiza as emoções, o desejo, a consciência, o comportamento e a realidade humana. E é isso que torna o ocultismo tão fascinante e tão perigoso também ao mesmo tempo. Porque ele não revela apenas deuses, rituais e símbolos. Ele revela o próprio ser humano, e não é todo ser humano que quer conhecer a si próprio, não é? O ser humano médio, em geral, ele quer ser salvo, ele quer barganhar, mas ele não quer evoluir. E o ocultismo prega que nós necessitamos evoluir. Ele revela o que o ser humano é na íntegra e o que ele tem que se deparar em relação à própria existência. E muitas pessoas, obviamente, vão preferir ridicularizar aquilo que exige delas profundidade. O ocultismo não é para gente rasa, o ocultismo é para gente profunda. O ocultismo não é para gente burra, é para gente inteligente. O ocultismo principalmente é para quem quer se elevar. Algumas pessoas vivem de religião, outras pessoas vivem o ocultismo.